Olá, querido aluno. Vou continuar nossa correção de exercícios do SESP-NB, falando da questão 140, que é uma questão que trata de aposentadoria por idade. Vamos só revisar aqui no nosso curso para a gente lembrar um pouquinho sobre esse benefício, aposentadoria por idade, iniciando tratando do evento que enseja a concessão desse benefício. Muito difícil essa resposta, né? Você que está estudando aí na sua casa, qual é o evento que enseja a concessão de uma aposentadoria por idade? É a idade avançada do segurado. No caso do homem, 65 anos de idade. No caso da mulher, 60 anos de idade. Sendo que essa idade é mitigada em 5 anos para o trabalhador rural, inclusive o garimpeiro que trabalha em regime de economia familiar. Então, o rural, incluindo o garimpeiro que trabalha em regime de economia familiar, no caso de homem, ele se aposenta aos 60 anos de idade, no caso de mulher, se aposenta aos 55 anos de idade. Quem são os beneficiários dessa prestação previdenciária, desse benefício? São todos os segurados. Esse benefício, ele exige carência para sua concessão? Resposta, sem dúvida. Qual é a carência necessária para se aposentar por idade? Carência necessária é uma carência de 180 contribuições mensais. Renda mensal do benefício, mais uma vez frisando aqui no curso, esse benefício é calculado tomando como base de cálculo nossa famosa base, que é o salário de benefício. Média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo, multiplicando o fator previdenciário. Temos apenas que lembrar que a aplicação do fator previdenciário no cálculo do salário de benefício da aposentadoria por idade, a aplicação desse fator é meramente facultativa. Então, a Previdência calcula o fator previdenciário. Ele é bom, vai beneficiar o benefício do beneficiário, ele entra no cálculo. Na verdade, ele vai prejudicar o benefício do beneficiário, ele nem entra no cálculo do salário de benefício. Quando se inicia o pagamento da aposentadoria por idade? Vamos lembrar isso aqui no nosso curso? Vamos lembrar da data de início do pagamento? Da aposentadoria por idade, que uma vez que a gente revise na nossa turma de exercícios o caso da data de início do pagamento da aposentadoria por idade, automaticamente nós estamos revisando para aposentadoria por tempo de contribuição e para aposentadoria especial, porque a regra ela é a mesma. Como é que funciona a data de início do pagamento da aposentadoria por idade? A legislação previdenciária ela faz uma divisão inicialmente tratando do segurado empregado e do empregado doméstico. Então, ela trata do empregado, incluindo o doméstico. A regra é a seguinte: vamos imaginar que você tem um segurado que esteja trabalhando e ele se desliga da sua atividade, ou seja, ocorre o desligamento da atividade. Esse segurado empregado, ou então no caso do doméstico, ele tem 90 dias para entrar com requerimento da aposentadoria por idade no intuito de retroagir o benefício a esse evento que é o desligamento da atividade. Agora, se entre o desligamento e o requerimento contar mais de 90 dias, então se ele não respeitar esse lapso temporal de 90 dias, o benefício será devido a partir da DER, data da entrada do requerimento. Então, o segurado empregado ou então doméstico, eles têm 90 dias para entrar com requerimento da aposentadoria por idade no intuito de retroagir o desligamento. Se não houver o desligamento ou se entre o desligamento e requerimento contar mais de 90 dias, o benefício será devido a partir da DER. No caso dos demais segurados, a regra é muito simples. O benefício sempre será devido a partir da DER, data da entrada do requerimento. Perfeito? Tranquilo isso? Já que nós revisamos isso, vamos fazer questões acerca desse benefício, questões do SESP-NB, acerca do benefício aposentadoria por idade. Questão 140, questão do auditor de controle externo, formação em direito, Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, questão de 2012, questão do SESP-NB. Via de regra, para concessão da aposentadoria por idade no regime geral, é necessário, além de ter completado a idade mínima exigida, homem 65, mulher 60 anos, mitigando a idade de 5 anos para o pessoal da área rural, além de ter completado essa idade que nós acabamos de revisar, que o requerente comprove o recolhimento efetivo de 180 contribuições mensais. No caso do requerente, se ele for um segurado especial, ele deve provar tempo mínimo de efetivo exercício da atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício.
por tempo igual ao número de meses de contribuições mensais exigido dos segurados não especiais. Gabarito da questão, afirmativa perfeita, sensacional essa afirmativa. Por que isso? A banca preparatória, o CESP-NB, quis que você soubesse o quê? Primeiro, qual é o evento necessário, qual é o evento que enseja a concessão da aposentadoria por idade? É ter a idade mínima necessária. Caso de homem, 65 anos, mulher, 60 anos. Lembrando que essa idade é mitigada em 5 anos para os trabalhadores rurais, inclusive o garimpeiro que trabalha em regime de economia familiar. Então, o rural, incluindo o garimpeiro, homem se aposenta aos 60, mulher se aposenta aos 55. Só que a banca preparatória, além do requisito etário, também lembrou da carência necessária para a concessão do benefício. Carência essa de 180 contribuições mensais. Mas como é que funciona para o segurado especial? Qual o conceito de carência para o segurado especial? O segurado especial comprova que durante 180 meses ele versou contribuições para o sistema? Não, muito pelo contrário, porque na verdade ele só contribui junto ao regime geral quando ele comercializa o seu produto rural. Então existe um conceito especial de carência para o segurado especial. Carência para o segurado especial é a comprovação do exercício da atividade rural em relação ao número de meses necessários para a concessão do benefício. Como ele quer se aposentar por idade, tem que comprovar que durante 180 meses exerceu a atividade rural, ainda que de forma descontínua. Então, é preencher o requisito etário e cumprir a carência necessária para a concessão do benefício. 180 contribuições mensais, no caso de segurado especial, comprovar que durante 180 meses exerceu a atividade rural, ainda que de forma descontínua. Gabarito da questão, portanto, gabarito correto. Questão 141, questão do auditor fiscal da Previdência, questão de 2001, questão do CESP-NB, é uma questão que fala sobre renda mensal do benefício. A questão fala o seguinte: considerando que após 20 anos consecutivos de contribuição para o regime geral de previdência, uma segurada tivesse completado 60 anos de idade, àquela altura com salário de benefício equivalente a R$ 800, então, se pretendesse aposentar-se por idade, o valor do respectivo benefício corresponderia a R$ 720. Vamos lá, vamos relembrar da renda mensal do benefício aposentadoria por idade, trazendo o nosso caso aqui para um slide em branco. Em primeiro lugar, nessa questão, a questão menciona que a segurada já completou o requisito etário necessário. No caso de uma mulher, ela precisa ter 60 anos de idade, que foi o caso, né, que foi demonstrado na questão. Além disso, a carência já cumprida foi uma carência de 240 contribuições mensais. Como eu cheguei a essa conclusão? Porque a banca preparatória, o CESP-NB, diz que essa segurada já contribuiu durante 20 anos consecutivos, ou seja, ela já tem 240 contribuições mensais. E a Previdência calculou o salário de benefício, porque a aposentadoria por idade é calculado esse benefício por meio dessa base de cálculo, que é o salário de benefício. Média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo, multiplicando o fator previdenciário. Lembrando que a aplicação do fator no cálculo do salário de benefício da aposentadoria por idade, a aplicação do fator ela é facultativa. A Previdência calcula o fator, é bom, entra no cálculo, é ruim, ele nem entra no cálculo. Perfeito? O salário de contribuição calculado à época, lá em 2001, no caso dessa questão, era no valor de R$ 800. Qual é a renda mensal do benefício aposentadoria por idade? A renda mensal do benefício é a aplicação de um percentual a essa base de cálculo, que no caso da aposentadoria por idade vai ser 70% mais 1% a cada grupo de 12 contribuições mensais, multiplicando pela nossa base, que é o salário de benefício. Então, a renda mensal do benefício vai ser 70% mais 1% a cada grupo de 12. É só nós pegarmos as 240 contribuições mensais e dividirmos por 12. Ou seja, 240 dividido por 12, nós chegamos à conclusão que essa segurada já tem 20 grupos de 12 contribuições mensais versadas. E aí eu multiplico isso pela nossa base de cálculo, que no caso aqui é o valor de R$ 800. Então, a renda mensal do benefício vai ser 70%, 1% vezes 20, ou seja, mais de 20%. Então, a renda mensal do benefício vai ser 90%, vezes os R$ 800, renda mensal do benefício vai ser no valor de R$ 720.
Lembrando que essa questão é uma questão de 2001, logicamente. Se você fosse calcular hoje, na prática, nessa situação fática que nós temos aí, o valor que seria concedido do benefício é o valor de um salário mínimo, porque esse valor está inferior ao valor mínimo mensal. Perfeito? Esquecendo isso, lembrando, transportando para a época da prova, né, lá na época de 2001, o valor da renda mensal desse benefício seria de R$ 720, 90% do salário de benefício, portanto, R$ 720. Gabarito da questão, portanto, afirmativa correta. Repare que essa questão queria que você soubesse qual é a renda mensal do benefício, que você soubesse calcular, para você chegar à conclusão se esses R$ 720 corresponde, né, se vai corresponder ou não à renda mensal do benefício, aposentadoria por idade. Questão muito bem bolada pelo SESP-NB. Próxima questão, questão 142, já passa a tratar de um benefício, questão recente da DPU, né, de 2015, do SESP-NB, já passa a tratar do benefício aposentadoria por tempo de contribuição. Portanto, vamos revisar um pouquinho esse benefício que é a aposentadoria por tempo. Lembrando da nossa regra clássica de saber o evento que enseja a concessão do benefício, quem são os beneficiários, se ele exige ou não carência para sua concessão, qual é a renda mensal do benefício e quando se inicia o pagamento desse benefício. Então vamos lá. Qual é o evento que enseja a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição? Resposta é o tempo de contribuição. Né? Olha que coisa difícil. No caso do homem, ele tem que ter 35 anos de tempo de contribuição. No caso da mulher, ela tem que ter 30 anos de tempo de contribuição. Mas a Constituição, no artigo 201, parágrafo 8º, a Constituição vai mitigar esse tempo de contribuição em 5 anos para o professor, que comprove exercer exclusivamente a função de magistério na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. Então, o professor que exerce exclusivamente a função de magistério na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio se aposenta aos 30 anos de tempo de contribuição e a professora se aposenta aos 25 anos de tempo de contribuição. Cabe aqui só relembrar que qual é o conceito de função de magistério? O que diz o regulamento da Previdência no artigo 56, parágrafo 2º. Função de magistério é a atividade docente exercida em sala de aula, além das atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico. Esse é o conceito de função de magistério. Quem são os beneficiários dessa prestação? E aqui já cabe uma revisão num slide em branco. Beneficiários da aposentadoria por tempo de contribuição, muitos acham que são todos os segurados. É verdade isso? Resposta, não. Os segurados, eles fazem jus à aposentadoria por tempo de contribuição, salvo alguns. O primeiro segurado que não faz jus a uma aposentadoria por tempo de contribuição é o segurado especial. Mas existe alguma forma dele conseguir se aposentar por tempo? Que a regra é: o segurado especial contribui com uma alíquota sobre a receita bruta da comercialização do seu produto rural. E ele contribuindo desta forma, indubitavelmente, não consegue se aposentar por tempo. Mas existe alguma brecha na legislação previdenciária que permite que ele tenha a possibilidade de se aposentar por tempo? Resposta, sim. O artigo 25, parágrafo 1º da 8.212 fala que o segurado especial, se ele contribuir facultativamente, como se ele fosse o contribuinte individual, ele consegue se aposentar por tempo de contribuição e ou receber benefício que supere o valor mínimo mensal. Então, o segurado especial não se aposenta por tempo, salvo se contribuir facultativamente, como se fosse um contribuinte individual. Lembrando que ele contribui como se fosse, utilizando as regras de tributação de um contribuinte individual. Na verdade, ele não se torna contribuinte individual, pelo amor de Deus, ele só usa a regra, a forma de tributação de um contribuinte individual no intuito de poder se aposentar por tempo de contribuição e ou receber benefício no valor que supere o mínimo mensal. Que ele contribuindo com uma alíquota sobre a receita bruta da comercialização do seu produto rural, só se aposenta por idade e o valor do benefício dele é o valor mínimo mensal, ou seja, um salário mínimo. Outro que não consegue se aposentar por tempo de contribuição, porque ele está abdicando a esse direito, é contribuinte individual por conta própria, então ele exerce atividade por conta própria,
ou segurado facultativo, quando eles contribuem com 11% sobre o valor mínimo mensal do salário de contribuição, ou seja, 11% sobre o valor do salário mínimo. Quando eles pagam desta forma, eles abrem mão, eles abdicam o direito de se aposentar por tempo. Pergunta é, eles podem ter o arrependimento superveniente? Eles podem se arrepender no futuro? Porque a regra é, CI e facultativo, eles contribuem com 20% do seu salário de contribuição. Desta forma, ele se aposenta por tempo. Mas a Lei Complementar 123 de 2006 abriu uma brecha, falando o seguinte, o intuito é uma inclusão social. CI, além do facultativo, CI por conta própria, além do facultativo, se vocês quiserem, vocês podem contribuir com 11% do valor mínimo mensal, mas vocês vão abrir mão de um direito, que é justamente aposentar por tempo. Se eles vierem se arrepender no futuro e quiserem contar o período para fins de tempo para se aposentar por tempo, basta contribuir com a contribuição faltante. Tinha que pagar 20 para contar o tempo, pagou 11, basta pagar os 9% faltantes, devidamente atualizados com juros moratórios. Por que não tem multa de mora, só juros? Porque não está em mora. Então, na verdade, ele contribui conforme a legislação previdenciária permitia que ele viesse a contribuir. Então, na verdade, a legislação previdenciária abre essa brecha, dá essa prerrogativa, mas, logicamente, se a pessoa se arrepender no futuro, tem que pagar o valor devido, devidamente atualizado com os juros moratórios. Não tem multa de mora, mas juros moratórios incidirão sobre o valor devido, sobre os 9% que são devidos. A Lei 12.470, no intuito de aumentar ainda mais a inclusão social, no caso de um contribuinte individual, em particular, que é o caso do MEI, microempreendedor individual, além de um facultativo em particular, que é aquele que se dedica ao trabalho doméstico, sem renda própria, pertencente a uma família de baixa renda. Então, aquele facultativo que se dedica ao trabalho doméstico, no âmbito de sua residência, sem renda própria, pertencente a uma família de baixa renda. Nesse caso, a legislação previdenciária dá uma prerrogativa para que eles paguem 5% do valor mínimo mensal do salário de contribuição, 5% do valor do salário mínimo. Quando eles pagam desta forma, eles estão abdicando ao direito de se aposentar por tempo. Esse período em que eles pagam desta forma não está contando para fins de tempo de contribuição. Se eles quiserem, na verdade, complementar a contribuição para contar o tempo, não tem problema. Para contar o tempo, tinha que pagar 20%. Pagou 5%, basta pagar os 15% faltantes, devidamente atualizados com juros moratórios. Perfeito? Então, sabemos os beneficiários. Esse benefício ele exige carência para sua concessão. Carência é essa de 180 contribuições mensais. A renda mensal do benefício é 100% do salário de benefício. Lembrando, salário de benefício na aposentadoria por tempo de contribuição, média aritmética simples, dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo, multiplicando de forma obrigatória o fator previdenciário. Lembrando daquela famosa regra que nós temos hoje, no artigo 29C da 813, que flexibiliza a aplicação do fator previdenciário no cálculo do salário de benefício da aposentadoria por tempo. Atualmente, se o segurado preencher certas condicionantes, ou seja, se ele, ao somar o seu tempo de contribuição com a sua idade, o resultante desse somatório for igual ou superior a 95, flexibiliza-se a aplicação do fator previdenciário. Ele pode optar pela não aplicação do fator previdenciário no cálculo do salário de benefício da sua aposentadoria por tempo. A mulher, mesma regrinha, só que na verdade o resultante do somatório idade e tempo, o fator é igual ao fator 85. Então, na resultante do somatório idade e tempo, esse somatório tem que ser superior ou igual a 85, que aí você flexibiliza a aplicação do fator previdenciário no cálculo da aposentadoria por tempo. Data de início do pagamento desse benefício, igualzinho à aposentadoria por idade, ou seja, empregado incluindo doméstico, teve o desligamento da atividade, pediu o benefício em até 90 dias de retroage ao desligamento. Se não tiver o desligamento ou se entre o desligamento e requerimento conta mais de 90 dias, o benefício será devido a partir da DER, data de entrada do requerimento. Demais beneficiários, demais segurados, o benefício será devido sempre a partir da DER, data da entrada do requerimento. Perfeito? Revisamos esse benefício, vamos a partir de agora
só corrigir várias questões elaboradas pelo SESP-NB, tratando do benefício aposentadoria por tempo de contribuição. Questão 142, questão recente, DPU, Defensoria Pública da União, ano de 2015, questão do SESP-NB. O professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício da função de magistério na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio, os requisitos de idade e tempo, quando se tratar de aposentadoria por idade, serão reduzidos em 5 anos. Errado isso para o professor, o requisito tempo de contribuição, ele vai ser reduzido em 5 anos, quando se tratar de aposentadoria por tempo de contribuição, conforme preceitua o artigo 201, parágrafo 8º da Constituição. Portanto, e melhor dizendo, deixa eu retificar, né, essa parte final que eu coloquei aqui, pelo amor de Deus, é o gabarito da questão 142, afirmativa absolutamente errada, absolutamente equivocada. Questão 143. Questão de técnico do Seguro Social, 2008, questão do SESP-NB. Durval, inscrito na Previdência na qualidade de contribuinte individual, trabalha por conta própria e recolhe 11% do valor mínimo mensal do salário de contribuição. Só a gente voltar na nossa revisão que nós fizemos aqui no curso, que é exatamente essa situação. CI por conta própria, contribuindo com 11% do valor mínimo mensal. Quando ele contribui desta forma, ele abdica o direito de se aposentar por tempo. Para que ele conte esse período para fins de tempo, ele tem que complementar a contribuição faltante. Para contar o tempo, tinha que pagar 20%. Como ele pagou 11%, basta ele pagar os 9%, devidamente atualizado por juros moratórios. Então, o que diz a questão? Nessa situação, para Durval fazer jus ao benefício aposentadoria por tempo de contribuição, deverá recolher mais 9% daquele valor, acrescido de juros moratórios. Gabarito da questão, afirmativa perfeita, afirmativa correta. Questão 144, técnico do Seguro Social, 2008, SESP-NB. Leonardo, segurado empregado, trabalhou em uma empresa cujo prédio foi destruído por um incêndio na década de 80 do século XX. Situação evidenciada por meio de registro junto à autoridade policial que acompanhou os fatos. Nessa situação, o Leonardo poderá comprovar, com auxílio de testemunhas, o tempo de trabalho na empresa cujo prédio foi destruído, averbando esse período impedido de aposentadoria por tempo. Gabarito da questão, afirmativa correta. A gente vê muito mais esse tema, não necessariamente na aposentadoria por tempo, mas em um tema conhecido como JA, Justificação Administrativa. A JA, Justificação Administrativa, conforme determina a legislação previdenciária, é um recurso que visa suprir a falta de um documento ou a falta de alguma informação ou produzir a prova de um fato de interesse do beneficiário perante a Previdência. Então, o intuito é suprir a falta de um documento ou a falta de uma informação, ou até mesmo demonstrar uma informação, demonstrar uma situação que o segurado tem de interesse perante a Previdência Social. Apesar de a legislação previdenciária falar que é um recurso, na verdade não é um recurso de nada. Você não está entrando com recurso em relação a nenhuma decisão. A JA não é um processo autônomo. Na verdade, ele tramita, sempre vinculado a um processo antecedente. Não existe uma tramitação autônoma de uma JA. Então, por exemplo, o segurado, ele entrou com um pedido de aposentadoria por tempo de contribuição. E está faltando, como é o nosso caso do Leonardo aqui, um período para comprovar o tempo. O que ele pode fazer? Entrar com uma JA. Então ele entra e esse processo de JA é vinculado ao processo principal, que é o processo de aposentadoria por tempo de contribuição. Só que a legislação previdenciária ela fala claramente o seguinte: comprovação de tempo de contribuição, dependência econômica, relação de parentesco ou identidade, você não consegue iniciar uma justificação administrativa sem ter o início razoável de prova material. Então não se admite nesses 4 casos prova exclusivamente testemunhal, salvo tempo de contribuição, salvo comprovação do tempo de contribuição, quando ocorrer caso fortuito ou motivo de força maior. E essa é uma situação claríssima de caso fortuito ou força maior, que é a situação de um incêndio. Então, na situação de um incêndio, você não tem o que fazer. Então, é realmente um caso fortuito, foi motivo de força maior. Então, nessa situação de um desabamento, de um desastre, de uma inundação, ou então de um incêndio, são situações que você vai enquadrar como caso fortuito, motivo de força maior, e aí sim você vai admitir prova exclusivamente testemunhal. Então, nesse caso, Leonardo,
né, logicamente comprovando, né, o documento na época, registro junto à autoridade competente de que realmente a empresa incendiou, então comprovando o fato, o caso fortuito ou motivo de força maior, ele consegue comprovar o tempo de contribuição a averbar. Esse tempo comprova exclusivamente testemunhal. Gabarito da questão, portanto, afirmativa correta. Questão 145 fala o seguinte: Firmino foi professor de ensino fundamental durante 20 anos e trabalhou mais 12 anos como gerente financeiro em uma empresa de exportação. Nessa situação, excluindo-se as regras de transição, Firmino pode requerer o benefício integral de aposentadoria por tempo. Haja vista a possibilidade de computar o tempo em sala de aula em quantidade superior ao efetivamente trabalhado, dada a natureza especial da prestação do serviço. Jesus amado, que aberração está escrita nessa questão. Pelo amor de Deus. Se eu admitisse isso, né, e alguns doutrinadores e a própria jurisprudência trata desta forma, não permitindo a conversão do tempo, mas trata dessa forma, essa mitigação do tempo do professor, tanto a doutrina quanto a jurisprudência, parte da doutrina, quanto a jurisprudência, eles entendem o seguinte, que essa aposentadoria mitigada do professor em 5 anos é uma aposentadoria especial para o professor. Pelo amor de Deus. Quando você fala que é uma aposentadoria especial do professor, você está equiparando as crianças a agentes nocivos. Poxa, eu tenho 3 filhos. Você, na verdade, equiparar meus filhos a agentes nocivos é demais. Então, na verdade, não é uma aposentadoria especial do professor. É uma aposentadoria constitucionalmente diferenciada, nos termos, né, respeitando a redação do artigo 201, parágrafo 8º. Então, o que é importante aqui? Esse tempo não é tempo especial, onde você consegue converter esse tempo para tempo comum, onde esse tempo ele vai ser aplicado um fator de conversão e ele vai ser contado de uma forma diferente. É tempo, na verdade, normal. Então, ele leva os 20 anos de tempo de contribuição na função de magistério e ele tem mais 12 anos exercendo uma atividade, que é uma outra atividade, né, que é a atividade que ele exerce numa empresa de exportação. Ele tem, portanto, 32 anos de tempo de contribuição. Não se converte o tempo, né, na função de magistério de uma forma diferenciada, como é o tempo sob condições especiais para quem está exposto a agente nocivo. Quem está exposto a agente nocivo está sob condições especiais. Se você converter esse tempo a tempo comum, você aplica um fator de conversão. Esse tempo vale, né, de uma forma diferenciada como tempo comum, vale mais, né, para fins de tempo comum. Perfeito? Então, gabarito da questão, afirmativa errada. 146. Procurador Federal, né, AGU de 2007, contribuinte individual que trabalha por conta própria, sem relação de emprego, não faz jus à aposentadoria por tempo. Que absurdo! Por que não? Para ele não fazer jus à aposentadoria por tempo, o que ele tem que fazer? Ele tem que pagar de uma forma diferenciada, ele tem que pagar com 11% sobre o valor mínimo mensal do salário de contribuição. Aí sim, ele está abdicando ao direito de se aposentar por tempo. Se a banca nada falar, você ir por conta própria, pagando 20% do seu salário de contribuição, sem problema nenhum, ele se aposenta por tempo como outros beneficiários. Perfeito? Questão 147. Na verdade, isso aqui é um entendimento simulado, só trouxe para que você saiba o entendimento simulado. Isso aqui é uma súmula, que é a súmula 149 do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, que dá, né, que na verdade tem exatamente essa redação que está na questão. Então, só trouxe essa súmula para que você saiba, né, esse entendimento simulado pelo Superior Tribunal de Justiça. O que entende o STJ? Que a prova exclusivamente testemunhal, ela é insuficiente para a comprovação da atividade rurícola com vistas à obtenção da aposentadoria por tempo. Gabarito correto, essa é a redação da súmula 149 do STJ. Questão 148, última questão dessa nossa aula, ela fala o seguinte: ao segurado homem garante-se aposentadoria no regime geral de previdência após 35 anos de contribuição e 65 anos de idade, reduzindo em 5 anos o limite etário para o professor do ensino fundamental e do ensino médio. Que absurdo! No regime geral de previdência, não existe relação idade e tempo. O homem se aposenta por tempo de contribuição aos 35 anos de tempo, a mulher se aposenta perante o regime geral por tempo de contribuição aos 30 anos de tempo de contribuição. E esse tempo ele é reduzido em 5 anos, não limite etário para o professor. Então, para o professor, o que é reduzido é o tempo de contribuição em 5 anos. Então, gabarito da questão, afirmativa errada. Querido aluno, espero que você tenha gostado dessa nossa aula de hoje. Próxima aula continuaremos a estudar, né? Continuaremos a resolver questões do CESP-NB.
Muito obrigado pela sua atenção. Até a nossa próxima aula.